O meu nome é Diogo Pires, eu sou Python Developer na Aptoide e venho aqui falar hoje sobre os novos desafios que nós enfrentámos para implementar uma plataforma de processamento de Big Data. Eu vou falar sobre os seguintes temas, portanto vou explicar brevemente o que é a Aptoide, o que é a empresa, o que é que a empresa faz, porque é que Big Data é um campo relevante hoje em dia, porque é que cada vez mais se fala em Big Data e porque é que Big Data é um termo tão em voga, porque é que nós implementámos uma plataforma de Big Data, porque é que temos essa necessidade, e depois tentar passar um bocadinho por todas as fases do processo, desde como é que conseguimos a informação, como é que a processamos, como é que a guardamos. E depois alguns fatos interessantes sobre a nossa implementação. Portanto, o que é a Aptoide? A Aptoide, o moto da Aptoide, o lema da Aptoide é Own Your Android Store. Portanto, qualquer pessoa, qualquer utilizador normal pode ter a sua aplicação, a sua store. E qualquer pessoa pode subscrever a outras stores. Portanto, nós temos uma store oficial, mas os utilizadores podem subscrever a essa store ou a qualquer outra e seguir qualquer store e buscar aplicações a qualquer uma das stores. Todas as aplicações que entram na Aptoide são verificadas, portanto, uma vez que todos os utilizadores podem fazer upload de aplicações grátis, não tem nenhum custo, é importante para nós também verificar se todas as aplicações não têm vírus, não têm adverse Shiv, e nós temos sistemas implementados para fazer isso. Temos mais de 100 milhões de utilizadores únicos por ano, servimos mais de 2 milhões de utilizadores por dia e temos neste momento à volta de 2,8 bilhões de downloads, penso que ainda não ultrapassamos. Portanto, nós além da store oficial, portanto, do cliente Aptoide, também fornecemos o serviço, temos uma marca branca, portanto, fabricantes, telcos e integradores, portanto, quem faz ROMs, por exemplo, consegue usar os nossos serviços, mas dão o seu próprio branding à store, é como se fosse uma store deles, podem ter a store ligada à nossa própria store, portanto, ter todas as aplicações que nós temos, ou podem geri-la totalmente como eles quiserem, meter lá as aplicações que quiserem e customizá-la como quiserem. Depois temos ainda uma aplicação para a Aptoide TV, que está otimizada para as televisões. Falando agora um bocadinho porque é que Big Data é um termo relevante hoje em dia. E porque é que não só Big Data, como Data Science no geral, passou nos últimos anos a ser termos muito falados, são duas buzzwords que aparecem muito aí. É porque nós temos cada vez mais informação disponível. Nós temos informação que chega de todo lado, todas as empresas guardam o máximo de informação que conseguem sobre o seu funcionamento, como é que os seus clientes e utilizadores usam os seus produtos e temos ainda novas fontes de informação que antigamente não existiam e que hoje em dia existem em todo lado. Portanto, nós em qualquer sítio temos sensores. Há sensores em todo lado que dão informação e depois informação mesmo sobre a utilização de produto. Alguns dados interessantes. Nós temos hoje em dia, estima-se que existam disponíveis no mundo 4,4 zettabytes de informação, portanto isto no mundo inteiro, gerados no mundo inteiro, e pensa-se que em 2020 vão existir 10 vezes mais, portanto 44 zettabytes de informação disponível. Que em 2020 também pensa-se que vão existir mais do que 6 bilhões de smartphone users e 50 bilhões de connected devices, portanto seja devices em casa, nos carros, portanto, ligados entre si, tudo, vai haver um aumento muito grande. Só que pensa-se que, também se estima que só se usa a informação que existe disponível, já se usa 0,5%. Portanto, não são nem todos os negócios, nem todas as empresas hoje em dia, eles veem valor na informação que têm, guardada, que é muita, as grandes corporações têm muita informação, mas nem sempre conseguem usá-la de forma a tirar insights interessantes sobre tanto do negócio, como usá-lo para melhorar o produto que têm para os clientes. O facto de, no caso de Big Data, nós trabalhar com muito mais informação do que havia há uns anos atrás, e cada vez mais é preciso, usa-se paradigmas diferentes, ferramentas de processamento diferentes do que se usa normalmente em Data Science tradicional.
Aqui, portanto, porque é que nós vimos necessidade de implementar uma plataforma? Primeiro, percebemos que o nosso produto neste momento está estável. Portanto, o produto que damos aos nossos clientes, sentimos que atingimos um nível de maturidade que nos deixa confortáveis para dar um passo em frente. Portanto, já atingimos um estado em que damos o produto que prometemos aos nossos clientes e, portanto, como é que o podemos melhorar agora? Como temos muitos utilizadores, ainda há bocado não disse, mas nós somos a terceira App Store no mundo, atrás do Google Play e da Amazon. E o facto de termos muitos utilizadores significa que também temos muita informação. E muita informação variada. Como é que os utilizadores usam a Aptoide, o que é que têm instalado, como é que usam. E conseguimos definir aqui um conjunto conseguimos ver comportamentos dos utilizadores e por isso podemos usar essa informação para melhorar a experiência deles de utilização do que é uma App Store. Tal como já fizemos, mudando o conceito de uma Store centralizada para várias Stores, queremos dar um passo em frente e dar mais conteúdo diferenciado. E o que fizemos foi implementar a plataforma e dar, neste caso, uma nova feature chamada Apps Timeline, onde nós mostramos conteúdo diferenciado por utilizador. Portanto, a timeline é construída para utilizadores individuais, em que damos, baseando-nos na maneira como os utilizadores usam a Aptoide, usam o seu telemóvel, artigos, vídeos, recomendações de aplicações, novidades sobre as stores que têm subscritas e que mais usam, entre outros. Aqui, portanto, antes de começar, como é que nós implementámos, que tecnologias é que usamos, explicar um bocadinho que pressupostos e que decisões é que nós tomamos e porque é que nós tomamos. Em Big Data há dois mundos. Há um mundo em processamento em tempo real e há um mundo de processamento em batch. São dois mundos diferentes que podem coexistir, não são exclusivos. Mas podendo coexistir, normalmente o que as empresas que fazem, que têm um mix e que precisam, para elas faz sentido ter tempo real, fazem um sistema híbrido, mas em que normalmente continuam a ter separados. Portanto, tem um sistema que processa em batch e tem um sistema que processa eventos em tempo real. E nós, todos os use cases que temos neste momento, vimos que não havia necessidade de implementar uma plataforma que processasse eventos em tempo real. Pronto, portanto, como é que nós conseguimos informação? Nós temos informação vinda de diferentes fontes, portanto, nós processamos todos os logs que geramos internamente, que são gerados pelos utilizadores e por nós, portanto, tudo o que tem a ver com instalações, updates, cliques, procuras na aplicação, nós utilizamos isto tudo como fonte de informação e dados históricos, portanto, dados que estejam guardados em bases de dados antigos, anos, que podemos daí traçar comportamentos que não mudam tanto ao longo do tempo, porque a informação é analisada ao longo de um período de tempo comprido. Enquanto se analisarmos só comportamentos baseados em tempo real, pode haver alterações súbitas que acontecem só naquela altura e que não expressam verdadeiramente o que é um perfil daquele utilizador. Com todas estas fontes, tirando na questão das bases de dados, porque a informação vinda de bases de dados portanto, bases de dados de SQL é sempre estruturada, portanto, nós temos informação posta em tabelas, com colunas específicas, sabemos exatamente qual é que é a estrutura da informação toda. No resto, tudo o que for um log, apesar de nós olharmos para um log de um servidor Apache, por exemplo, sabemos que temos ali uma estrutura, mas para um sistema aquilo é texto. E, portanto, nós temos que pré-processar essa informação toda que nos chega de forma a torná-la uma informação estruturada. E nós fazemos isso como passo intermédio ao processamento, anterior ao processamento, e guardamos tudo num formato chamado Parquet, que na prática é um formato para guardar tabelas. Portanto, nós conseguimos definir colunas, há o conceito de linhas, portanto a informação já vem toda estruturada como nós queremos. E nós estamos a basear toda a plataforma na AWS, portanto a Amazon Web Services. Portanto, tudo o que usamos
em parte de infraestrutura e mesmo de alguns serviços, a Amazon, e depois tecnologias no ecossistema da Hadoop. Guardando esta informação toda em S3. Passando um bocadinho como é que nós processamos a informação. Nós usamos, tanto um serviço da Amazon, são Elastic MapReduce, são clusters que muito facilmente um utilizador com conta consegue definir com diferentes tipos de máquinas, diferentes números de CPUs, RAM, disco, o que for necessário, em qualquer configuração. Portanto, é muito flexível criar clusters desta forma. E depois, usando o ecossistema da Hadoop, como nós processamos a informação em batch, usamos o Spark, porque está feito de propósito para isto. Se quiséssemos processar eventos em tempo real, poderíamos usar, por exemplo, o Flink, que tem outro paradigma, é mesmo em tempo real. O Spark tem um módulo para processar streams de eventos, mas agrega sempre alguns dados de uma vez e processa esses pequenos batches de informação. Explicando só um bocadinho o que é o Spark, não é o tema desta talk, mas só explicando um bocadinho. Portanto, o Spark tem 5 módulos, o Core, o Spark SQL, uma biblioteca de Machine Learning, Spark Streaming, que é aquilo que eu referi. Portanto, na prática, eles dizem que serve para processar eventos, mas não processa eventos em tempo real, processa eventos near real time, faz pequenos batches de eventos e depois processa esses pequenos batches. E o Spark GraphX. Portanto, explicando só aqueles que nós usamos, rapidamente, o Spark Core é o módulo sobre o qual todos os outros módulos são construídos. Na prática, o que o Core implementa é um algoritmo, é um modelo de programação funcional, em que há um driver, o driver controla tudo, seja numa máquina só ou num cluster, ele controla a execução de todo o processamento, e depois há workers ou executors que estão distribuídos pelo cluster e que processam as tasks que o driver diz e quando ele pede. Há dois tipos de funções no Spark, que são implementadas no Core, que são transformações e as ações. As transformações, isto é uma boa feature do Spark, que funciona só em memória. Uma boa feature do Spark é que quando nós definimos cadeias de transformações, podemos encadear o número de transformações que quisermos, a única coisa que faz nessa altura é defini-las. Ele não as executa. Ele só executa quando uma ação é chamada. Portanto, as ações são funções que precisam ter um resultado e que normalmente diminuem sempre a dimensão, há sempre uma redução da dimensão do dataset. Um exemplo de uma transformação é, por exemplo, um map, em que nós, para toda a informação, todas as entradas que queremos aplicar a uma determinada função, um Reduce já vai precisar de pegar em todas as entradas de uma vez e produzir algum resultado dele. E, portanto, nós aí precisamos de tirar a informação e todas as transformações são executadas nos executors. Quando há uma ação e é preciso esse resultado é mandado para o driver. Usamos, principalmente, aquilo que usamos é o Spark SQL, porque o Spark SQL implementa uma estrutura de dados que não é a básica do Spark, que é os data frames, que baseiam-se nessa unidade básica, que são os RDDs, mas são mais rápidos. Porquê? Porque um RDD, que são chamados o Resilient Data Frames, são realmente a unidade básica, mas nós podemos guardar qualquer tipo de informação lá. E um RDD não sabe que tipo de informação é que guarda. Portanto, nós podemos ter várias linhas num RDD, como se fosse uma tabela, mas ele não sabe o que é cada linha. É o que nós quisermos. Pode ser texto, pode ser uma lista, pode ser outro objeto qualquer, ele não sabe. E o que os data frames fazem é definir, é quase como se fossem tabelas. Ele define todas as colunas que nós precisamos para a nossa informação, mas sabe, para aquela coluna, o tipo de dados é sempre igual. São listas, é um inteiro, para uma coluna, para outra coluna pode ser um objeto ou o que for. E como eles têm essa informação,
normalmente os tempos de execução são sempre muito mais rápidos. Há otimizações que se podem fazer, tanto em processamento como em storage, que é o CPU memória, que podem fazer e que normalmente torna o processamento muito mais rápido. O último módulo que usamos é o módulo de Machine Learning, que tem logo um conjunto de algoritmos, eu não vou expressar quais, mas tem um conjunto de algoritmos para aprendizagem supervisionada e para aprendizagem não supervisionada, e como estão implementados em cima do Spark, são escaláveis e estão prontos para correr em cluster. Portanto, não é preciso programação adicional, que seria, por exemplo, se usássemos, nós usamos Python, mas, por exemplo, se usássemos a biblioteca, não sei se estão familiarizados com o scikit-learn, aquilo corre numa máquina só, não está preparado para correr um cluster. E para isso nós teríamos que complementar o Spark para aquilo que nós necessitamos, os algoritmos, nós conseguimos usar os que eles têm e conseguimos automaticamente escalar para o cluster. Torna-se muito mais fácil quando é possível. Depois, o streaming, já expliquei, o GraphX serve para processar grafos que se definem, nós não usamos, mas não é assim tão usado, mas tem alguma utilidade. Como é que nós, agora passando, como é que nós guardamos esta informação? Portanto, depois de processarmos toda a informação que temos, no fim já vou dar uns números de qual é o tipo de processamento diário que nós fazemos, mas depois de guardar toda a informação, nós temos que aguardar. E há duas opções. Ou guardamos duas ou três, em que a terceira é um mix das duas primeiras. Guardamos uma base de dados normal, uma base de dados relacional, e fica guardada, ou guardamos em memória. Nós decidimos, para os nossos use cases, nós não estamos a usar a informação processada como fonte de verdade, source of truth, para mais nada neste momento. E, portanto, não fazemos um mix, não guardamos para uso futuro, porque podemos sempre reconstruí-la do início, mas como precisamos de tê-la available para os utilizadores em tempo real, já vou explicar essa parte, guardamos tudo em Redis, portanto, que é uma base de dados toda em memória. Temos ainda algoritmos feitos na in-house, que permitem que consigamos adicionar ou tirar qualquer número de nós de Redis, sem perder informação, sem perder demasiado tempo a distribuir outra vez a informação toda entre nós. E é um algoritmo feito por nós, não está feito em Spark, mas é escalável horizontalmente. A única coisa que precisamos é, se necessário, mais máquinas. Usamos também o Elasticache, portanto, da Amazon, o serviço da Amazon, que é de máquinas onde estão Redis instaladas, já configuradas. Há alguns factos que consideramos interessantes e trabalho futuro. Antes disso, só explicar, por exemplo, aqui um flow para um tipo de informação que apresentamos, portanto, artigos que apresentamos aos users na timeline. Nós aqui vemos que, não vejo, ali vemos que nós fazemos scraping diário, várias vezes, de várias fontes na internet de artigos, e quando vemos valor nesses artigos, portanto, isso é feito automaticamente, quando vemos valor nesses artigos, guardamos a informação sobre eles. Artigos têm a ver com Android ou aplicações, não são artigos gerais sobre tecnologia. Guardamos essa informação na base de dados. Depois, no outro lado, os eventos, portanto, para os artigos, nós precisamos de informação sobre o que é que o computador tem no seu telemóvel, o que é que instalou, que updates é que fez, como é que usa. Guardamos essa informação, portanto, eu já tinha dito que guardamos, recebemos essa informação, fazemos pequenos batches e fazemos o pré-processamento para estruturar essa informação, porque essa informação chega-nos como texto normal, é um log normal. Guardamos em S3 e depois cruzamos essa informação dos users que temos com a informação de todos os artigos que temos e processamos usando o Spark em clusters EMR, guardamos a informação em Redis e temos depois um web service também implementado por nós que está disponível na nossa API Core, portanto no core da empresa, está disponível, portanto o utilizador vai buscar a informação à plataforma em tempo real quando quiser, numa fração de segundo. E tem a sua timeline toda disponível. Há alguns factos interessantes. Nós temos neste momento, entre artigos e vídeos,
praticamente 200 mil entradas. Portanto, isto foi tudo artigos e vídeos que nós tirámos de várias fontes automaticamente e que vemos como interessantes. Nós temos 2 milhões, em média 2 milhões de users por dia e demoramos 2 horas e meia a gerar a timeline para cada um destes utilizadores. E isto é um número que pode facilmente baixar, porque, como eu disse, a nossa implementação é escalável, portanto, se nós quisermos reduzir isto para 10, 20 minutos, a única coisa que temos de fazer é adicionar mais máquinas. Nós processamos neste momento à volta um bocadinho mais de 15 milhões de eventos de instalação e updates por dia. Portanto, isto é toda a informação que é cruzada com os artigos todos que nós temos que referenciam várias aplicações, cada um às vezes muito, mais do que uma aplicação. Essa informação cruzamos e depois ainda cruzamos com a informação sobre os cliques e sobre a informação e as procuras e construímos a timeline. Em média, uma timeline, neste momento, cada utilizador tem 600 entradas. Portanto, o utilizador pode estar a fazer scroll e há de ter, em média, uns mais outros menos. Já temos alguns utilizadores com 1000 e tal entradas. Portanto, são 1000 e tal artigos, vídeos, recomendações, notícias das stores que eles acham interessantes, uma review de uma aplicação que o utilizador usa muito, um jogo, esse tipo de coisas. E depois ainda usamos testes, o chamado A/B testing, ou ABN testing, para testar para uma mesma feature diferentes variações para ver qual é que os utilizadores ou quais é que os utilizadores respondem melhor. Como é que vemos isto está a avançar para aqui, daqui para a frente? Queremos utilizar, por exemplo, feedback dos utilizadores para ainda tornar a timeline ainda mais customizada para eles. Portanto, 2 utilizadores que tenham exatamente as mesmas aplicações instaladas têm timelines diferentes, portanto, têm entradas diferentes na timeline. A disposição dessas mesmas entradas é diferente, porque temos feedback e temos um perfil do utilizador. Portanto, sabemos que aquele utilizador gosta muito de artigos, ou gosta muito de vídeos, ou gosta muito de jogos, e conseguimos dar diferentes entradas para utilizadores exatamente com as mesmas aplicações. E para dar um passo em frente e melhorar ainda mais a experiência de utilização do que é uma App Store de Android, é na timeline conferir-lhe um elemento social. Ou seja, cards, por exemplo, se eu instalar uma aplicação, tal como os utilizadores subscrevem outras stores, o conceito de subscrever stores vai desaparecer e vamos passar a subscrever utilizadores. E cada utilizador tem a sua store, portanto, na prática vai dar ao mesmo, mas se eu instalar uma aplicação, eu posso querer partilhar essa instalação. Ou se eu vir uma recomendação interessante para mim, eu posso querer partilhar esse card. E vou partilhar a timeline e todos os meus seguidores vão ver esse card. Esse card será um card diferente, terá outras componentes, mas é baseado na minha partilha e meus seguidores ou meus amigos podem comentar. Toda a minha rede pode comentar. Portanto, nós queremos. É um primeiro passo, daremos passos mais para a frente para melhorar esta componente social, mas vemos que esta parte social na timeline poderá ser interessante para melhorar ainda mais a experiência de utilização dos nossos utilizadores, sem ser só irem à Store e instalarem e irem-se embora. E pronto, portanto, espero que tenham gostado. Se tiverem algumas questões, digam à vontade. Obrigado. Alguém teve alguma questão? Colocam tudo no Redis? No fim. No fim? Sim. Quer dizer que tem que escalar, tem que fazer um cluster De Redis. De Redis. Nós decidimos que, em vez de termos um cluster de Redis, o cluster de Redis tem várias máquinas, é um cluster, não é? O que nós decidimos era ter vários clusters, em que não é um cluster, é só um nó, é uma máquina. Porquê? Porque se nós quisermos, e especificamente na AWS, se nós quisermos ter um cluster maior, é muito demorado. Ou seja,
eles têm que mandar abaixo aquele cluster, copiar e criar outro com as nossas especificações e copiar toda a informação para lá. E isso demora demasiado tempo. Nós não podemos estar a perder 10 horas num dia em que precisamos adicionar mais 100 GB de RAM. Não podemos estar à espera esse tempo todo para processar o que demoraria 2 horas e meia. Então o que nós fizemos foi desenvolver algoritmos por nós próprios, que nós temos vários nós de Redis, vamos imaginar que temos 10, e o que nós fazemos é, se nós vimos que precisamos de mais, vamos imaginar que precisamos mais 10, nós adicionamos mais 10, mudamos uma configuração, que é simplesmente dizer temos este, temos mais estes, e o que o algoritmo fará é distribuir a informação, só aquela que é necessária ser distribuída, para todos esses novos nós. E depois, quando processamos, o algoritmo já sabe que tem disponíveis mais aqueles 10 nós adicionais e distribui a informação baseada num sistema de hashing que nós temos, que faz com que quanto mais nós tivermos, menos informação temos que passar uns para os outros. Só que isso é um algoritmo feito na empresa, portanto não existe, não é um algoritmo out of the box. Foi a decisão que tomámos para não, em vez de ter um cluster de Redis, tornava-se muito difícil de gerir. Quanto maior fosse, mais difícil era acrescentar mais nós, mais grande. Pronto. Tá, obrigado.